Olá, tudo bem? Um abraço aí para vocês. Mais uma vez a gente está aqui reunido, para a nossa aula de Geografia para o segundo ano do ensino médio. Gente, hoje a nossa aula vai ser sobre conceitos e fatores de urbanização no mundo e no Brasil, tá? A gente vai iniciar um processo de análise e vai tentar perceber esse desenvolvimento das áreas urbanas ao redor do mundo, como é que isso aconteceu, quais foram os elementos, os fatores que influenciaram esse processo. Mas antes, eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui. Eu trouxe aqui um recorte de algumas cidades, do estado de Pernambuco, e aí eu vou pedir para o pessoal abrir a tela, para a galera que está em casa poder olhar bem direitinho, tá? Nossa primeira cidade, a cidade de Petrolina. Vão dando uma olhada aí nas imagens, porque tudo isso está correlacionado com as nossas aulas. A gente tem aqui maravilhosa, na qual eu morei por 7 anos, Assim, foram momentos muito significativos, e a cidade do Recife, que é a paixão de todo pernambucano, o lugar onde eu nasci e que mora no meu coração. O que é que essas cidades têm em comum, tá? Volta cá para mim de novo. Essas cidades têm em comum um processo de urbanização que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, tá? E isso vai ser análise de discussão para a gente logo logo. Como é que se deu o processo de urbanização? Como é que se promove o processo de ocupação de novas áreas? Como é que se expande as áreas de forma territorial? Tudo isso são elementos que a gente vai tentar falar para vocês hoje, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando as perguntas aqui para a gente e nós vamos respondendo dentro de tudo aquilo que tiver inserido no contexto da aula. Se for assunto mais para frente, a gente segura um pouquinho para deixar a galera na curiosidade e alimentar isso depois. Mas vamos falar sobre a origem das cidades. Pessoal, as primeiras cidades, e aí abre um mapinha aí para o pessoal poder olhar. As primeiras cidades, elas surgiram na Antiguidade Clássica, A gente tem ali a região da Babilônia. Então, há mais de 3.000 anos, nós vamos ter a formação das primeiras estruturas de organização das civilizações. Então, nesse período inicial de formação das cidades, boa parte da população ainda vivia no campo, tá? Diferente do que a gente tem hoje. Então, as cidades, elas se representavam e a gente podia perceber, todo o processo de composição da sua estrutura a partir de um movimento político, econômico e social. Então, a cidade não estava diretamente correlacionada ao restante do território. Então, boa parte da população ela vivia no campo. Uma parte inferior vivia nesse centro político, econômico e social, que era a característica básica das cidades daquela época. E por que é que isso acontecia? Isso acontecia porque, no momento inicial, a formação das primeiras cidades, a gente vai ter um elemento norteador profundo, que é o do processo da produção agrícola. O desenvolvimento das técnicas agrícolas vão proporcionar a fixação do homem em determinadas faixas de território, o desenvolvimento das primeiras civilizações e o seu primeiro processo de expansão. A partir da prática agrícola, a gente vai ter um processo de formação de latifúndios, onde a mão de obra utilizada para o trabalho será dotada desses lugares. Então, o poder ele vai sair das áreas da cidade e vai migrar para as áreas do campo. Então, essa descentralização do campo para a cidade vai fazer com que a cidade perca seu valor, ficando sem função. Então, isso vai ocorrer durante muito tempo. Tá? A gente só vai começar a ter um movimento opositor a isso, o processo de formação das chamadas revoluções industriais. Quando a partir desse movimento da Revolução Industrial, nós vamos ter aí a inserção dos primeiros fenômenos de urbanização no planeta. Então, até então, ao longo da história da humanidade, boa parte da população vai estar alojada no campo. Só a partir do desenvolvimento da atividade industrial, com as revoluções industriais, é que a gente começa a ter um grande fluxo migratório. As pessoas vão começar a sair dessa zona rural e vão começar a migrar para o espaço urbano. Por quê? Porque ele vai estar sendo dotado de uma série de transformações que vão promover e vão impulsionar o seu processo de ocupação.
a partir da introdução do emprego em larga escala e do desenvolvimento do processo capitalista. Então, isso vai permitir a expansão e o crescimento das cidades até chegarmos aos níveis da atualidade, tá? Então, daí a gente consegue analisar esse processo e a formação dessa complexidade. Então, primeiro a gente precisa definir o que é urbanização, tá? E aí nós trazemos um conceito de Coelho que fala sobre isso. E ele diz que a urbanização deve ser entendida como um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente para as cidades. E aí, por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza quando o percentual da população urbana é superior ao da população rural. E aí, volta aqui para mim, por favor, para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Daniel, como é que eu consigo identificar o que é espaço urbano do que é espaço rural? Eu moro no interior, eu moro em Petrolina, eu moro em Caruaru, ou eu moro em Recife, moro em Olinda. Essas cidades, porque eu moro no interior, é rural, e porque eu moro na capital, em Recife, é urbano? É assim que funciona? Não, não é assim, tá? Todas as cidades, sem exceções, apresentam espaços urbanos e apresentam espaços rurais. Como é que eu posso reconhecer essas áreas? A partir do desenvolvimento de atividades econômicas ligadas a setores produtivos específicos. Por exemplo, a área que habita naquela região. Já as áreas urbanas apresentam aparelhos ligados a um setor industrial e também a um setor de serviços. É na área urbana, por exemplo, que eu vou ter a sede do município, é na área urbana que eu vou ter a centralidade dos serviços de bancos, é na área urbana que eu vou ter a centralidade do serviço de atendimento à saúde. Então, esses elementos vão dar uma característica diferenciada, né, do processo de produção do espaço, do urbano para o rural. Mas uma cidade pode sim ter áreas urbanas e áreas rurais. Ah, mas uma cidade pode ser só urbana, Daniel? Pode também, né, desde que ela não apresente nenhum processo de produção do setor primário ligado diretamente à sua população. Então, a urbanização ela se processa quando o crescimento dessas áreas urbanas se dá em uma expansão, em uma quantidade maior do que a de habitantes da zona rural. E a gente vai observar que no mundo isso obedeceu escalas diferenciadas. Enquanto no redor do mundo, né, dos chamados países desenvolvidos, essa escala teve um processo contínuo, em outros lugares, como o Brasil, um processo de desenvolvimento tardio da industrialização, isso aconteceu de forma muito célere. Então ele deixou marcas que servem para a gente poder identificar, né, as nuances que ficam para os países desenvolvidos e para os países subdesenvolvidos. Então, a gente pode falar aí, por exemplo, sobre os chamados fatores de urbanização. Então, para o processo de urbanização existem fatores que são considerados fatores atrativos e fatores repulsivos. Fatores atrativos estão ligados aos países desenvolvidos e ele se expressa na oferta de bens e serviços, maior e melhor infraestrutura, melhor qualidade de vida, melhor segurança e melhor desenvolvimento de empregos. Então, esses elementos fazem com que essas áreas sejam bruscamente, né, observadas e buscadas por boa parte da população. Já países subdesenvolvidos apresentam um processo inverso. Eles têm baixos salários no campo, têm precariedade nas condições de trabalho e pouco incentivo aos pequenos agricultores. Então isso promove um processo de repulsão. O homem acaba saindo do campo e indo buscar aí por uma nova estrutura, uma nova possibilidade de vida nos centros urbanos. Então isso serve para a gente poder identificar o processo, tá? O que é que contribui para o desenvolvimento da urbanização. Então, a gente tem aí uma relação que pode ser estabelecida a partir dessa imagem. Aumenta a tela aí para a galera poder ver direitinho em casa. A gente pode fazer uma relação entre o processo da indústria e da urbanização da seguinte forma. Na primeira revolução industrial, a fonte de energia básica que era utilizada no processo produtivo era o carvão mineral. Então isso fazia com que o desenvolvimento do processo de urbanização tivesse basicamente atrelado às áreas dessas produções de fontes de energia.
Então, as cidades que mais cresciam, ou que cresciam primeiro, eram as localizadas próximas a essas áreas de produção. Já na segunda revolução industrial, a gente vai ter aí a introdução de novas fontes de energia, como o petróleo e a energia elétrica. Isso vai promover um processo de difusão da industrialização. Então, eu não vou ter mais a necessidade de estar inserido próximo à área da produção da matriz energética para que a cidade possa crescer e possa desenvolver-se. Então, a gente tem aí um esquemazinho que fala sobre essa relação da industrialização, onde no campo, né, a industrialização vai impulsionar a modernização da atividade agrícola, concentrando terras e diminuindo a oferta de postos de trabalho. Isso vai promover a chamada repulsão da população. Já na cidade, eu vou ter o aumento da oferta de empregos, que vai ali causar, né, a melhoria da infraestrutura da cidade, um elemento de atração. Então, da repulsão, eu tenho uma migração do campo para a cidade, chamado aí de êxodo rural. E aí essa urbanização vai estar representada pelo aumento da cidade em relação ao campo. Então, são estruturas que vão ser observadas e que vão ser difundidas a partir do movimento, do desenvolvimento das revoluções industriais. Então, isso tem características que vão estar dispostas, né, a partir do desenvolvimento da atividade industrial de cada país. Tá? Países que iniciam antes esse processo, eles passam essas fases numa celeridade que vai ser mais eficiente. Países que vão iniciar tardiamente o processo vão concentrar todos os elementos de uma vez só. E a gente vai falar sobre isso já já. Tá? Então, vamos começar falando sobre a urbanização em países desenvolvidos. Na urbanização em países desenvolvidos, a gente vai ter uma relação industrial que vai estar diretamente correlacionada à chamada revolução agrícola. Por quê? Porque na medida em que eu tenho o processo de desenvolvimento de novas técnicas para a atividade industrial, eu também terei o desenvolvimento de novas técnicas para o espaço agrícola. Então, eu vou ter ali a formação de um processo de mecanização no campo. Esse processo de mecanização no campo, ele vai ocorrendo de forma gradual. Ele não ocorre do dia para a noite. Então, eu vou tendo a substituição gradativa da mão de obra, que vai sair da zona rural. Por quê? Porque começou a perder postos de trabalho para a mecanização da atividade produtiva no campo. Então, essa transferência vai se dar para as áreas de cidade. Então, eu começo a ter um processo migratório, eu começo a ter uma mudança no paradigma e no modelo de organização da sociedade, onde ela vai deixar de ser rural e vai passar a ser urbana. Quando você olha, por exemplo, em filme, assiste em filme, né? A Europa hoje, século XXI, tudo lindo quando você olha as cidades. Mas quando você olha a Europa no século XVIII, século XIX, você consegue enxergar uma série de problemas estruturais que existem nesses territórios, porque eles estão passando pelo desenvolvimento e pela atuação desse surgimento do setor industrial que vai proporcionar um incremento dessa população. Então, essa transferência de pessoas do campo para a cidade, ela é gradativa, tá? Ela vai acontecendo numa escala que, claro, vai causar prejuízos, mas não vai causar da forma como a gente encontra hoje, por exemplo. Então, as cidades elas vão se estruturando lentamente, né? Vão promovendo infraestrutura ao longo do tempo e aí vão conseguindo desenvolver emprego e serviço para a sua população. Então, os impactos do processo de urbanização nessas áreas industriais dos países desenvolvidos, ele vai ocorrer de forma lenta, de forma gradual e que vai atenuar todos os empecilhos que são gerados com a transferência da população de uma área para outra. Então, os problemas urbanos que nós vamos detectar nessas áreas serão infinitamente menores ao que a gente tem, por exemplo, no processo de urbanização dos países subdesenvolvidos. E aí a gente para, por exemplo, para falar sobre a relação do Brasil, né? Que aí, quando a gente para pensar no processo de urbanização acontecendo aqui, ele é um processo que vai ter sua margem, sua população brasileira,
vive nas áreas urbanas de todas as cidades do Brasil. Isso vai trazer uma série de problemas que a gente vai falar já já sobre eles, tá? Então, o processo de urbanização em países subdesenvolvidos, ele vai apresentar péssimas condições na zona rural. Eu vou ter baixos salários, eu vou ter poucos empregos, eu vou ter falta de incentivo, né? Principalmente ali ao pequeno produtor, e aí isso vai gerar uma grande e rápida transferência da população para a cidade. Por quê? Porque a oferta de emprego vai se reduzir nas áreas rurais. Então essa população vai começar a migrar para as cidades. E esse processo migratório ele é intenso. Por quê? Porque a gente não vivenciou o desenvolvimento das revoluções industriais da mesma forma que os países desenvolvidos. Aqui chegou e chegou muito rápido, chegou de maneira muito célere. Então todas as transformações que eles levaram quase 200 anos para promover no seu espaço, nós vivenciamos em algumas décadas, tá? E aí a gente vai ter ali a criação de maiores problemas urbanos. A gente tem a segregação espacial, a gente vai ter a falta de emprego, o processo de favelização, a marginalização, a insegurança. E quando a gente fala nisso, a gente está falando de um problema específico das áreas urbanas, que é o chamado da macrocefalia urbana, né? Essa macrocefalia urbana representa para a gente um processo de atrofiamento do desenvolvimento das características de processo de produção, de infraestrutura para a população local. Então, a população cresce num ritmo tão acelerado que é basicamente impossível, né, do Estado conseguir acompanhar todas as necessidades que vão sendo colocadas ali. Então, daí a gente vai ter a formação de grandes bolsões periféricos. Não é à toa que quando a gente para observar as áreas mais densamente urbanizadas como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, aqui no estado de Pernambuco, nós conseguimos identificar que os bairros periféricos eles padecem de serviços de infraestrutura, de transporte, de segurança, de educação, de saúde. Por quê? Porque são problemas gerados por essa macrocefalia criada ao longo do tempo. E aí, Milton Santos, abre a tela aí, por favor, para a gente poder ver essa definição que Milton Santos traz para a gente sobre a macrocefalia urbana. Ele diz que, segundo, né, a definição do próprio Santos, a macrocefalia urbana ela é a massiva concentração das atividades econômicas em algumas metrópoles, que propicia o desencadeamento de processos descompassados, redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, déficit no número de empregos, ocupação desordenada de determinadas regiões da cidade e estigmatização de estratos sociais, que comprometem substancialmente a segurança pública urbana. Se você olhar a imagenzinha aí do lado, essa é uma imagem do bairro de Nova Descoberta, no Recife. Por que eu coloquei essa imagem? Porque quando a gente para pensar, e aí quem conhece aqui a região metropolitana do Recife, identifica fácil as áreas de subúrbio, né, e as áreas onde a gente tem um atendimento melhor do serviço de infraestrutura. Por exemplo, Pina, Boa Viagem, bairro de Casa Forte, o bairro do Rosarinho, ele tem uma conotação diferente. Aí a gente traz um conceito que foi criado por Manuel Castells, que é o de cidade dual. Dentro do processo da macrocefalia urbana, nós temos a apresentação de dois territórios. Corta de volta cá. Esses dois territórios funcionam como duas cidades em uma só. Uma cidade que é dotada para aqueles que têm acesso à renda e que conseguem ir ao shopping, que se deslocam de carro, que têm acesso a boas escolas, que frequentam museus. E nós temos uma outra cidade, que é aquela dotada para a população carente, né? Onde muitas vezes o indivíduo mora a 10 quilômetros da praia, mas ele nunca pisou nela. Ele mora a 10 quilômetros de um shopping, mas nunca pisou dentro de um shopping. Então, isso faz com que a gente pare aí para pensar e consiga identificar para quem essa cidade serve, tá? E aí, mais à frente, a gente vai ter uma aula que vai estar voltada ao processo de planejamento do espaço urbano e a gente vai poder detalhar isso de forma mais contínua, tá? Então, no primeiro momento, a gente quer fazer essa referência dessa cidade dual, da cidade que atende a grupos hegemônicos distintos, que vão estar subdivididos a partir do poder que cada um deles tem ao acesso ao consumo de bens e serviços.
Então, são duas cidades que são criadas, infelizmente, para substratos diferentes da sociedade. Uma que fica na margem periférica, a periferia, aquele cara que vive no subúrbio, que tem que pegar 2, 3 ônibus para se deslocar até o seu local de trabalho, e ao indivíduo que está no centro da espacialidade urbana, né? Que está no bairro de grande porte, que é dotado de toda a infraestrutura que ele precisa e que muitas vezes faz com que ele nem tenha necessidade de se deslocar do seu próprio bairro, tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente analisa. Vamos ver ali a ideia do que seria uma metrópole, né? A gente sempre traz essa referência, e aí Recife, por exemplo, é colocada como uma metrópole brasileira. As metrópoles, elas representam os principais centros urbanos de um país, e elas vão se caracterizar por seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si, além de apresentar uma influência externa. O que é essa influência externa? Uma influência com outros países, tá? Recife, ele não tem essa relevância internacional, mas ela é uma metrópole nacional, tá? Por quê? Porque ela tem uma grande concentração de produtos, de bens, de serviços, de deslocamento, né? Pernambuco, por exemplo, está inserido em um contexto privilegiado no Nordeste. Nós somos o coração da região. A gente está numa disposição geográfica em que para nós é muito fácil, muito possível a distribuição para outras áreas. E a gente percebe isso como, por exemplo, através da figura do tráfego aéreo do Recife, que é um dos maiores da região, tá? Que está interligado a todas as regiões do Brasil. Então isso representa para a gente esse grau de poder, essa relação estratégica que acaba sendo aí concretizada. A gente também tem um outro processo de formação que é o da região metropolitana. E aí na região metropolitana tem uma coisa que é bem interessante, tá? A região metropolitana ela é caracterizada como uma cidade que está no centro de conurbações, né? Nesse sentido, as cidades próximas formam a sua região metropolitana. E aqui a gente tem as áreas, tá, de concentração de região metropolitana no território brasileiro. E agora a gente tem aqui uma área que representa a região metropolitana da cidade do Recife. Como ele disse, região metropolitana representa um processo de conurbações. Mas aí você fala, poxa, o que é uma conurbação, Daniel? Conurbação é o processo de expansão, tá, do crescimento horizontal de uma cidade. É quando uma cidade vai se expandindo de forma horizontal até encontrar a expansão urbana de uma cidade vizinha. E aí nós temos o mapinha da região metropolitana do Recife. Ficou faltando uma cidadezinha ali que entrou para a região metropolitana, mas aí depois eu faço um adendozinho sobre isso, tá? Na região metropolitana do Recife, nem todas as cidades apresentam um processo de conurbação. Nem todas elas estão interligadas, tá? Por esse processo de expansão do crescimento horizontal. Mas aí, como é que se caracteriza essa área urbana? Através da via de transporte. Então, o processo de irradiação do sistema de transporte do Recife caracteriza a formação dessa região metropolitana. E aí, no nosso mapa, tinha ficado faltando a cidade de Goiânia, que passou, né, há pouco tempo, a incorporar também a região metropolitana do Recife, justamente por esse caráter do processo industrial que começou a ser desenvolvido naquela localidade. Então, daí as áreas de formação de região metropolitana. Só que as áreas urbanas, elas obedecem um processo hierárquico, tá? Elas têm um processo de organização e de divisão, que aí a gente vai chamando de grau de importância das cidades. Abre a tela aí para o pessoal poder ver direitinho. Nesse grau, a gente tem dois esquemas. Um esquema que é o esquema clássico, tradicional, e um outro esquema que é um esquema atual, tá? O esquema clássico, ele é dotado do período das revoluções industriais, onde eu tenho uma sequência ali, um embaixo do outro. Metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Por que ele era dessa forma e por que ele está ligado ao processo das revoluções industriais? Porque ele era estático, tá? A gente tinha pequena mobilidade. E aí uma cidade acabava não conseguindo ter contato com todas as outras. Diferente do que a gente vive agora, um momento informacional, onde a metrópole nacional ela consegue estar
diretamente ligada a todas as cidades que compõem substratos menores. Ela tem um poder de ligação muito maior. E aí a gente tem a atualização desse esquema na formação da hierarquia urbana. E essa hierarquia urbana ela é definida pelo poder de polarização de uma cidade em relação a outras, tá bom? Então a gente pode identificar isso, por exemplo, na oferta de bens e serviços. Vamos ver um exemplo disso? Recife é uma cidade que polariza todo o estado de Pernambuco. Como é que eu sei disso? Durante o dia, é muito fácil você observar nas vias, né, da cidade do Recife a movimentação dos carros e dos ônibus. As pessoas vindo trabalhar na cidade do Recife, tá? E também saindo de Recife para trabalhar em outras localidades. Então, há uma concentração de serviços e de aparelhos urbanos na cidade do Recife que faz com que ela tenha influência em outras cidades. Por exemplo, Olinda é considerada uma cidade dormitório, onde boa parte da sua população sai para exercer atividades econômicas em Recife. Vem trabalhar aqui, vem estudar aqui, tá? Então, isso representa um grau de polarização. Nós temos esses polos descentralizados ao longo do estado. Caruaru é um polo que se irradia nos municípios circunvizinhos. Então, é comum você que mora em São Caetano e resolver alguma coisa em Caruaru. Da mesma forma, a gente tem a cidade de Petrolina, onde ela serve como esteio para as cidades ao redor. A gente tem a cidade de Salgueiro, onde as pessoas também convergem para a cidade de Salgueiro. Então, dependendo do tamanho e da influência do poder econômico e do poder de implantação de serviços estruturantes que uma cidade adote, né, que ela tenha, ela vai ter o maior ou menor polo de influência. E a esse polo de influência é o que a gente chama de hierarquia urbana, tá? Dentro do conceito da hierarquia urbana, a gente vai ter aí a formação da chamada rede urbana. O que é essa rede urbana? É um processo de articulação das cidades. A rede urbana é um conjunto integrado ou articulado de cidades. E aí ele vai ter influência e liderança das maiores metrópoles sobre as demais categorias de cidade. Então a rede urbana está ligada à hierarquia urbana. Recife tem a sua rede urbana, todo o estado de Pernambuco. Caruaru tem a sua rede urbana, as cidades circunvizinhas, assim como Petrolina. São Paulo tem uma rede urbana ainda maior, porque ela está conectada ao seu estado e a todas as outras grandes áreas urbanas do Brasil. Então a rede urbana dela vai ser maior que a do Recife. Também vai ter uma conexão fora do Brasil com outros territórios. E como é que é feita essa conexão? Hoje ela é feita a partir do processo informacional de circulação de bens e serviços. A gente tem relações econômicas que vão ser estabelecidas entre países e entre cidades, tá? A gente vai ver isso quando estiver falando de cidades globais. Então, a gente vai ter aí os chamados conceitos de urbanização. E aí o primeiro conceito é o conurbação, conceito que nós já trouxemos. Gente, se vocês tiverem dúvidas, por favor, vão mandando aí as perguntinhas para que a gente possa, no final, tentar responder o maior número possível, tá certo? Então, essa conurbação, como a gente já falou, ela representa esse processo de fusão entre duas ou mais áreas. Aumenta o mapa aí para a galera poder ver em casa. Esse mapa ele representa um processo de conurbação. Você está vendo o pontinho vermelho aí, que é o bairro de Sítio Novo, que é em Olinda. Do outro lado, né, a gente tem um bairro que não está aparecendo aqui no nome, mas é o bairro de Campo Grande, tá? Que é no Recife. Então a gente tem uma expansão do crescimento horizontal da cidade, e essa expansão do crescimento horizontal de Recife, quando se encontra com a expansão horizontal da cidade de Olinda, elas formam uma conurbação. No momento em que é difícil até você distinguir o que é Recife e o que é Olinda. Às vezes um lado da rua é Recife, o outro lado da rua é Olinda, ou é dividido por um espaço mínimo, metade da rua é de um município, a outra metade é de outra cidade. A gente tem muito isso aqui ali nem toda a área é igual a Ponte do Janga, por exemplo, que serve para dividir o que é Olinda do que é o município do Paulista, que é uma outra conurbação, né? Já que a gente tem a expansão das áreas urbanas dessas duas territorialidades. Então, essa conurbação vem desse crescimento horizontal. Um outro conceito importante para a urbanização é o chamado conceito de megalópole. O que é a megalópole?
é mais um processo de conurbação entre duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Só que as megalópolis, elas apresentam uma estrutura que é diferenciada, tá? Aumenta a tela aí, por favor, para a galera poder dar uma olhadinha em casa. A gente tem aqui duas grandes megalópolis, a Chippewa e a Boswash. Uma reúne as cidades de Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo e Detroit. A outra, né, junta as cidades de Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. O que é que essas cidades têm em comum? Elas têm um processo tão acelerado, né, e tão contínuo da expansão horizontal de suas áreas urbanas que elas vão ter uma grande concentração populacional e vão formar grandes mercados de produção de capitais. Então elas têm um domínio econômico substancial, né, dentro da territorialidade de seus países. A formação de megalópolis não é tão comum. Você não encontra ela difundida assim à torta e à direita no mundo. O Brasil tem? Tem. A gente vai dar uma olhadinha nela agora, tá? A gente tem uma megalópole que é formada no eixo Rio-São Paulo. Aumentei a imagem de novo para eu poder mostrar uma coisa ao pessoal. Quando a gente fala da conurbação, se você olhar aqui na imagem onde a gente tem São Paulo, Santos e Campinas, ela vai se expandir. Tá vendo esses pontinhos iluminados? Essa é uma imagem de satélite retirada à noite. Milton Santos classifica essas imagens como a formação dos espaços luminosos e espaços opacos. Esses espaços luminosos são espaços dotados de centralidade urbana, de desenvolvimento de economias, de centralidade de serviços, do desenvolvimento da informação. E os opacos são justamente o oposto, os que padecem desses serviços estruturantes. Se você observar aqui, tem uma linhazinha que vai sendo encaminhada e que faz a ligação com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa imagem, ela representa para a gente a circulação, do crescimento dessas áreas urbanas até que elas entrem em contato uma com a outra. Isso aqui é uma via de deslocamento, isso aqui é uma BR, tá? Que serve para fazer a ligação territorial de uma área para outra. A gente também tem uma outra megalópole muito importante, que é a megalópole de Tokaido, né? O Japão, ele é um país que tem uma característica bem singular. Boa parte da sua população, né, vive dentro da formação de megalópolis, já que eles têm uma dimensão territorial muito pequena e ela consegue se expandir durante boa parte do seu território, tá? Então a gente tem aí a formação de mais dois exemplos, tá, de megalópolis. Elas atraem um grande contingente populacional, mas elas são dotadas, sobretudo, de uma oferta quase que exclusiva de serviços, tá? A megalópole Rio-São Paulo é a única megalópole brasileira, beleza? A gente também tem aí o chamado conceito de megacidade, tá? E aí, pelo amor de Deus, muito cuidado para não confundir megacidade com cidade global. A gente vai ver a diferença entre as duas, tá certo? A expressão megacidade ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e ela serve para referendar qualquer cidade que tenha um contingente populacional superior ou a partir de 10 milhões de habitantes. Então, essa caracterização da megacidade está muito mais ligada a esse contingente populacional do que a qualquer outra coisa. E aí, quando a gente observa a distribuição das megacidades ao redor do planeta, o que é que a gente identifica em comum? Que boa parte das megacidades estão inseridas no contexto dos chamados países emergentes ou países subdesenvolvidos. Por quê? Porque passaram por um processo de urbanização tardio e intenso. Isso promoveu o inchaço urbano, um crescimento desordenado dessas cidades, onde elas acabaram aí promovendo esse grande incremento populacional. É claro, existem, né, cidades que são exceções, como Nova York, por exemplo, mas Nova York está muito mais atrelado aí ao fator de impulso, de atração, né? Uma cidade que é mega cidade e que também é cidade global. E aí, cuidado, viu? Uma mega cidade pode ser uma cidade global? Pode. Mas uma cidade global, ela é necessariamente uma mega cidade? Não, necessariamente não, tá?
nem toda megacidade é cidade global, tá? Isso aí tem que ficar legal pra gente. E aí a gente entra dentro do conceito de cidade global. Abre aí a imagem para a galera poder dar uma olhadinha. Cidade global a gente vai poder representar como sendo aquelas cidades que apresentam uma influência em caráter internacional da sua dinâmica econômica. A gente tem aqui uma listinha, tá, das maiores cidades globais do mundo que vão estar obedecendo uma série de critérios, não só o econômico, mas também de desenvolvimento social. E aí vão servir para a gente poder identificar, né, quais são essas áreas urbanas que apresentam grande influência na conotação internacional. Então, as cidades globais, elas vão polarizar o país todo, tá? O grau de hierarquia urbana é sobre todo o território nacional e elas vão servir de ligação entre o país e o resto do mundo. Elas vão ter o melhor equipamento urbano do país, e aí nós temos isso, por exemplo, na cidade de São Paulo, a maior infraestrutura urbana do território brasileiro está localizada naquele espaço, e elas vão concentrar as sedes das instituições que controlam as redes mundiais, como a Bolsa de Valores. E aí, mais uma vez, sempre que você está lá na sua casa, né, sentadinho, assistindo o jornal, e alguém fala a Bolsa de Valores de São Paulo, a Ibovespa, cresceu, baixou, afundou, parou de funcionar. Onde é que isso está? São Paulo. Então, é o centro do mercado, é o centro do processo de consumo no território nacional. Então, essas empresas de serviços financeiros, além de agências públicas internacionais, acabam ficando centralizadas nesses espaços. E a economia dessas cidades, muitas vezes, está mais associada à produção internacional do que ao próprio mercado nacional. Então, essa é uma característica que as cidades globais acabam aí apresentando, tá? A gente também tem a formação dos chamados tecnopolos. Os tecnopolos são áreas de produção e desenvolvimento de tecnologia. São as áreas pioneiras, né, dos avanços do chamado capitalismo informacional. A gente tem aí o Vale do Silício, que é o principal tecnopolo, que a gente pode fazer menção, né? Ele está nos Estados Unidos, na região ali da Califórnia, e ele vai ser responsável por concentrar uma série de empresas de tecnologia que produzem, né, os avanços que nós usufruímos em casa. Então, nós consumimos o avanço das tecnologias produzidas nesses espaços. No Brasil, a gente tem uma área de produção muito forte nas cidades de Campinas, na cidade de São Carlos e na própria capital de São Paulo, né, com a presença da USP, desenvolvendo aí essas tecnologias produtivas. No mundo, a gente também tem outras tecnopolos. A gente tem o tecnopolo de Tsukuba, na cidade, que é uma cidade japonesa. Então, ele vai promover o desenvolvimento desse grau tecnológico. Pernambuco também tem o seu, tá? A gente tem aí a área do Porto Digital do Recife. O Porto Digital é o nosso tecnopolo. Ele representa para nós um mecanismo de difusão e de inserção da tecnologia. A gente vai ter ali o processo de produção de ponta. Durante 2 anos, acho que em 2015, 2017 ou 2012, 2017, o Porto Digital foi considerado o principal tecnopolo brasileiro. Então, assim, é uma área extremamente expressiva para o desenvolvimento de novas tecnologias. E aí, o que a gente percebe dentro dos espaços urbanos? Um processo de horizontalização e de verticalização do seu território. E tudo isso está influenciado pela chamada especulação imobiliária. Essa especulação imobiliária vai estar dotada de significados e características. Aí na imagem, né, isso é São Paulo, a gente tem aí o avanço do processo de verticalização sobre as áreas que já haviam sido ocupadas de maneira horizontal. Aí a gente tem o avanço dos bairros nobres sobre as periferias, que vão promover ainda mais a reclusão, né? Vão expulsar esses habitantes para áreas cada vez mais distantes do tecido urbano. Quando a gente fala nisso, por exemplo, aqui na cidade do Recife, é comum a gente perceber o seguinte, que existe uma malha do recorte territorial na cidade do Recife que apresenta uma dimensão plana. E aí eu tenho uma sobrevalorização do processo de especulação imobiliária. Eu tenho as áreas
litorâneas, eu tenho o bairro de Boa Viagem, eu tenho o bairro do Pina, eu tenho áreas como Casa Forte, Rosarinho, Apipucos, que apresentam um grau forte de especulação imobiliária e um grande processo de verticalização, em detrimento de outras faixas, que são mais afastadas, como as áreas de morro, por exemplo. As áreas de morro apresentam um valor menor agregado ao uso e especulação do solo. Então isso faz com que essas áreas não sejam procuradas para a verticalização e aí o solo acaba sendo mais barato, o processo produtivo também é diferenciado. Então são dois elementos que a gente pode encontrar, né, nessas regiões. Vamos dar uma olhadinha aqui em umas perguntas que chegaram para a gente, para ir tentando reduzir ao máximo a dúvida do pessoal, tá? Anderson Euclides, da Erem Bezerros. Bezerros, carnaval massa. Já passei carnaval em Bezerros, é show de bola, viu? Posso considerar a concentração fundiária como um dos fatores que influenciam a urbanização? Bem, a concentração fundiária ela está, né, diretamente ligada a esse processo, porque a formação dessa grande propriedade rural, onde tem um acúmulo de terras substancial, eu acabo ali diminuindo, né, a oportunização de terras. Então, eu acabo centrando essas terras na mão de poucas pessoas, fazendo com que parcela significativa da população precise migrar. E ela migra para onde? Para o tecido urbano mais próximo a ela. Aí ele deixa de ser um agricultor e vai procurar um emprego como pedreiro, ele vai ser muitas vezes o flanelinha quando ele não tem acesso à educação, ele não tem uma qualificação profissional. Isso vai ali promover um processo de crescimento desordenado da cidade, não só trazendo a urbanização, mas também trazendo uma série de problemas desse processo de urbanização, né, que foi feito de maneira desordenada. E a gente começa a ter esses aparelhos de infraestrutura urbana não servindo para atender em qualidade e quantidade a esses indivíduos, tá? Vamos ver outra pergunta. Da Erem Manuel Guilherme da Silva, em Passira, terra do bordado, né? Passira. Com a população da zona rural indo para a zona urbana, não iria ter um desfalque na produção de alimentos, por exemplo? Eita, pergunta massa, vice. Essa pergunta foi show de bola. Vê só, o que é que a gente observa hoje? Que há um outro movimento, né, dentro do processo de expansão das áreas urbanas, que é o processo de retorno, é uma migração de retorno. E aí isso está promovendo para a gente a introdução de vários aparelhos urbanos, que antes a gente só encontrava nas grandes cidades, principalmente agora nas cidades de porte médio. Então, cidades como Caruaru começam a crescer de forma mais acelerada e começam a trazer esses equipamentos que antes a gente só encontrava em Recife, por exemplo. Isso faz com que a população do município comece a aumentar. Existe, eu diria que hoje não existe, tá? Esse problema do processo da prática agrícola, porque a gente ainda consegue produzir em quantidade maior do que a gente consegue consumir. Agora, eu não vejo em um cenário assim se acabando o processo de produção das áreas agrícolas. Tanto é que boa parte do processo de produção agrícola para a agricultura familiar vem, né, do pequeno produtor. Então, a prática agrícola ela não vai deixar de existir, tá, gente? Agora, é um novo processo de crescimento, é um novo olhar sobre esse espaço rural, fazendo um processo de urbanização, trazendo esses elementos para as áreas rurais e impulsionando o seu processo produtivo, né? E aí você diz também que, na falta de alimentos vindos da sua própria terra, iriam ter que buscar em outras cidades. Isso não diminuiria a economia local? Bem, isso representa, sim, um processo de redução da economia local, tá? Agora, esse processo ele tende a ser substituído, tá? A economia ela acaba se adaptando a novos elementos. É claro que algumas cidades que padecem de infraestrutura vão sofrer uma dinâmica maior, tá? Então, essa relação de você ter essa desvirtuação da atividade produtiva pode sim trazer algumas consequências. E um abraço, né, para Júnior da Mata, né? Júnior da Mata, professor em Passira. Abraço, meu querido. Agradeço a você por tudo que você está fazendo aí pelos seus alunos, viu?
Renata, da EREM, professor... Não, EREM Sofrônio Portela. Boa tarde, querida. Qual a diferença entre urbanização, crescimento urbano e urbanismo? Vê só. Manda um abraço para o meu professor de geografia, Jaime. Um abraço, Jaime. Tudo bom para você, viu? Vejam só, a urbanização é essa chegada, tá? É a expansão, é o crescimento da área urbana. Isso é a urbanização. O crescimento urbano é a saída da população da zona rural para a área urbana. Então ela começa a crescer. E o que é o urbanismo? É a introdução do processo de planejamento urbano, das técnicas de organização do território urbano. Isso é muito difícil, né? A gente falar de bons exemplos no Brasil. Mas você pega, por exemplo, a cidade de Brasília. A cidade de Brasília teve um processo de urbanização planejada, né? Da chegada das pessoas indo para lá do seu crescimento urbano e do processo de se pensar a cidade. Então a cidade foi pensada. E aí, é claro, ela cresceu e cresceu de forma acelerada. Então hoje ela apresenta ao redor, né, da cidade de Brasília alguns bolsões que têm os mesmos problemas que cidades desordenadas apresentam. Mas lá você tem uma área que é dotada para serviço comercial, você tem uma outra área que é destinada a serviços públicos, por exemplo, a bancos, você tem uma outra área que é destinada a um polo de educação. Então, a cidade ela foi pensada. Você tem uma região que é destinada para habitação, e aí você também deixa um pedaço desse território, né, ocioso para que o crescimento natural dessa população seja acomodado dentro dessas novas áreas. Então, assim a gente consegue definir esses espaços. E aí a gente tem Aleph, da EREM, professora Maria Wilza, em Petrolina. A conurbação é um fenômeno urbano em que consiste nas ligações de cidades. Aqui em Petrolina, por exemplo, temos o Rio São Francisco, que divide a cidade com Juazeiro da Bahia. Porém, lá na região do Crato, existem 3 cidades ligadas, chamadas de Complexo de Crajubá, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. E não tem nenhum fator que faça essas divisões das cidades. Há algum fator social ou natural que possa dividir essas cidades conurbadas? Vê só, existem critérios que podem ser utilizados para tentar justificar a conurbação dessas cidades. Geralmente, eles, quando não conseguem ser exemplificados a partir do crescimento urbano horizontal, né, de suas áreas metropolitanas, eles são feitos a partir da interligação do sistema de transportes. Então, a gente pode ter ali, né, eu não conheço muito bem essa área do Crato, Juazeiro e Barbalha, mas eu sei que as cidades elas têm uma economia interligada, né, e que estão ali distribuídas a partir de um sistema rodoviário. E aí essa ligação do sistema rodoviário é que acaba dando aí essa característica. Já Juazeiro, na Bahia, e a cidade de Petrolina, em Pernambuco, elas estão em estados diferentes. Então elas não apresentam esse processo de formação que a gente chamaria de conurbação para a área urbana. Mas sim, né, se fosse o mesmo estado, a gente podia dizer que ali tinha uma grande conurbação. Tá? Eu agradeço a presença de todos vocês, espero que tenham gostado da aula e nos encontramos logo logo. Beijo e fiquem em casa, viu?